Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao 10º Seminário Cidades em Trânsito, que nessa edição traz como tema central trilhos e pneus, mobilidade segura e sustentável. Esse evento é uma realização da ARES, a Associação Sul-Rio-Grandense de Engenharia de Segurança do Trabalho, e do Sind Energia, e conta com o patrocínio do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, do CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, e da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Tem como apoio a Digicom, Transurb, Sinaleiro, EBM Telecom e Clara Boia Produtora. O seminário chega à sua 10ª edição, consolidando-se como um dos principais espaços de reflexão, troca de experiências e proposição de soluções para os desafios da mobilidade urbana no nosso estado e no Brasil. Convidamos agora a fazer parte da nossa mesa de abertura o presidente da ARES, Luiz Francisco Pedroso Lopes, a diretora do Sind Energia, Marina Tabasnik, a presidente do CREA-RS, a engenheira ambiental Nancy Walter, o diretor da Digicom, o engenheiro Elgio Trindade Filho, e o diretor de operações da Transurb, Hernani Fagundes. Passamos a palavra ao representante da Transurb, Hernani Fagundes. Aqui. Falar de pé que eu acho que é melhor. Bem, bom dia a todos e todas, né? Com muita satisfação que nós aqui da Transurb recebemos esse evento, né, na 2ª edição aqui na empresa, né? Eu falo hoje em nome do presidente da empresa, que por circunstâncias aí de trabalho nosso e da nossa própria recuperação, teve que viajar para Brasília, né, porque as questões que nos envolvem aqui se resolvem em Brasília, né, então ele foi chamado e está lá representando a empresa e, portanto, hoje eu, na condição de diretor de operações, também dou as boas-vindas em nome da diretoria toda, né, e dos próprios colegas aqui da Transurb. Para nós é muito importante trazer aqui para o nosso auditório esse evento, né, porque é uma oportunidade de trocar informações, né, e das trocas que a gente conhece, a melhor troca que tem é a troca de ideias, né, porque a gente pode permanecer com a nossa e ainda agregar a ideia do outro. Então, não se desfaz, se acrescenta, né, se agrega. Então, esse tipo de ambiente, esse tipo de evento, sempre a gente sai um pouco melhor do que entrou, né? Então, é com essa expectativa que nós recebemos o evento aqui pela 2ª vez, né? A Transurb, como todos sabem, vem ainda num processo de recuperação, né? Eu sempre costumo dizer que, logo que nós retomamos a operação, né, que nós vivíamos e ainda vivemos um falso normal, né? Porque para a cidade parece que está tudo bem, o trem está andando, está funcionando, mas para nós que somos aqui da casa e estamos fazendo a reconstrução, a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser feita. A etapa de chegar a Porto Alegre em 20 de setembro foi um marco importante, né? E foi graças a esse tipo de evento, a esse tipo de relação, que nos permitiu chegar, né, a Porto Alegre, retomar a operação, porque nós só conseguimos isso porque existe no Brasil um grupo chamado GPAA, que é um grupo de autoajuda na ferrovia, e que permitiu que a CPTM, uma empresa paulista do governo de São Paulo, estatal ainda, o que restou de estatal, nós, no passado, quando fizemos a modernização do nosso centro de controle, nós doamos os equipamentos que nós tínhamos no centro de controle para a CPTM.
E o ano passado, nós soubemos que eles tinham os equipamentos que nós precisávamos para poder retomar a operação, mesmo que em condição ainda restrita, mas que eram imprescindíveis, né, que eram disjuntores, e quem é da área de energia aí sabe o que significa receber da concessionária 69 mil volts, rebaixar para 3 mil volts, e ainda retificar eles, porque o papel das nossas subestações é retificar a energia que nós recebemos em corrente alternada para corrente contínua. E esses equipamentos, no Brasil, hoje, nem trilho se fabrica, né? E fornece a matéria-prima e compra os trilhos do exterior. Então, imagina equipamentos de energia e retificação de energia de subestações. Então, não existe indústria brasileira fazendo isso, infelizmente. Então, nós dependemos da Europa. E isso não é de pronta entrega, tem um tempo. E graças a essa reciprocidade de colaboração, nós compramos a CPTM, né? Aproximadamente 20 disjuntores, que são uns armários enormes, assim, para poder restabelecer o nosso funcionamento e chegar até Farrapos no dia 20 de setembro. Depois, nós conseguimos chegar até mercado em 24 de dezembro. Né? E agora, como sempre a gente persegue algumas datas importantes para poder retomar, nós vamos retomar integralmente a nossa operação das 5 da manhã às 23, a partir do dia 30 de agosto, que é a abertura da Expo Inter, que também para nós é um evento muito importante, é o evento que mais nos oportuniza transportar mais pessoas, né? Então, nós definitivamente vamos retomar a nossa operação integral das 5 da manhã às 23, a partir do dia 30 de agosto. Ainda, como eu digo, dentro de um falso normal, porque nós vamos estender a operação em termos de horário, mas vamos continuar com restrições do ponto de vista de energia, porque nós não conseguimos ainda recuperar. Nós temos 5 subestações de energia ao todo. Uma em Farrapos, Fátima, São Luís, Sapucaia e Liberdade, lá em Novo Hamburgo. Nós estamos operando hoje com 2 subestações e meia, porque a São Luís ainda sofreu um princípio de incêndio durante a inundação. Então, nós estamos em processo de reconstrução, temos algumas restrições do ponto de vista de energia, porque em condições normais, nós podemos operar com trens acoplados, 8 composições, né? E hoje nós não conseguimos fazer esse tipo de operação por falta de energia. Então, nós vamos continuar com trens, composições simples, vamos estender o nosso horário. Já fizemos alguns ensaios para chegar a um intervalo de 8 minutos, se é possível, desde que nós não podemos movimentar nenhum trem aqui no pátio, né? As oficinas, a parte de manutenção vai ter que ficar aguardando o término da operação para fazer movimentação de trens, justamente por falta de energia. Então, é um processo que nós estamos gradativamente avançando, né? Então, encerrar uma operação com ônibus que nós fizemos desde dezembro, nós estamos oferecendo transporte gratuito para fazer o transbordo de Matias até mercado, e isso já é um ganho, porque também nos consumiu muitos recursos, né? Nós gastamos aproximadamente 12 milhões de reais com esse transporte por ônibus oferecido para os nossos usuários, né? E reduzimos a nossa arrecadação porque diminuiu a nossa demanda, né? Então, nós estamos transportando em torno de 90 mil passageiros, e a nossa expectativa é que depois de dia 30 de agosto a gente retome a casa de 100 mil e ultrapasse até os 100 mil usuários dia, né? Esse é o nosso desejo, essa é a nossa expectativa. Então, assim, ó, a abertura desse evento, para nós, significa também a continuidade da nossa reconstrução, né? Então, nós estamos no processo de reconstrução e avançando gradativamente, né, na medida que a gente consegue ter êxito na execução dos contratos, porque todos que conhecem o setor público sabem a dificuldade que é fazer boas contratações, né? Além de um processo licitatório que não é rápido, é demorado, a gente também depois fica torcendo para que a empresa que vença a licitação tenha capacidade de execução. Porque muitas vezes tu contrata empresas que vencem, conseguem mergulhar no preço e depois tu vai ver, os caras não têm capacidade de execução e tu fica sofrendo, até fazer que o contrato encerre, né? Então, não é simples a execução de contratos no setor público, né? Nós não temos, assim, a possibilidade de escolher o melhor fornecedor, né? Vence aquele que apresenta o melhor preço, documentação, enfim, mas isso não significa, propriamente dito, que ele vai ter capacidade de execução, e a gente sofre junto, né? Mas, enfim, nós
felizmente, estamos tendo bastante êxito nessas contratações. Hoje à tarde, o colega Carlos Bellori, que é o superintendente nosso, que coordenou um grupo aqui na empresa, porque comentei com o Otávio, nós fizemos mais de 100 licitações no ano passado para poder dar conta de toda a recuperação da empresa. E isso foi um trabalho muito intenso, nunca vivido, nunca experimentado aqui na empresa, e eu acho que poucas organizações públicas têm uma experiência tão grande e tão positiva como nós tivemos, para poder executar 2 orçamentos em 6 meses, né? E a gente sabe que recebe o recurso e o pior cenário para quem é gestor público é tu ter o recurso e não conseguir executar, né? Porque quando não tem, tu fica reclamando que não tem. Agora, quando recebe o recurso, tu tem que dar conta dele, executar com, né, com correção, enfim, né? Mas, então, dando por aberto o nosso 10º seminário, né, eu peço que todos participem intensamente, participem do debate também, porque eu acho que é o mais importante e é o que mais rico tem, né, nesse tipo de evento. E nós aqui da Transurb estamos muito felizes, então, por recebê-los, né? E em nome da diretoria, em nome do presidente Nazur, eu dou por aberto, então, o nosso evento, tá? Obrigada, Hernani. Convidamos para fazer a sua manifestação o presidente da Ares, Luiz Francisco Pedroso Lopes. Oi. Eu vou falar baixinho, que minha voz já é grave. Sei que tem pessoal, às vezes, aí que estão rezando, então, para não... Bem, bom dia, colegas, seja bem-vindo. Agradeço mais uma vez a parceria com o pessoal lá da Transurb, sempre nos acolhe, nos cede o auditório, grande auditório, né, para essa oportunidade, para nós conversar um pouco sobre cidades em trânsito. E quando se menciona cidades em trânsito, que é dentro do nosso seminário, 10º seminário, trânsito tem deslocamento, né, devendo uma força. Lembrando a lei de Newton, né, trabalho é esforço vezes um deslocamento, um cosseno do ângulo, né? Nós estudamos isso no 1º grau, 2º grau, agora mudou a nomenclatura. Trânsito tem riscos, né? As cidades sustentáveis, né? E também segura é segurança. Pô, nada mais é que a Ares, Associação Sul-Grandense de Gestão dos Trabalhos, tem que estar à frente, junto com os outros colegas, de Tocom, pessoal Transurb, né, o outro parceiro lá, fazer eletricidade, enfim, né, para a gente começar a conversar também sobre isso. Tem que ter segurança, sem dúvida nenhuma, né? Todos nós passamos por vários processos, né, deslocamento para cá, eu, né, que estava lá em Canoas, deslocando para a BR-116, quase um motoqueiro bateu atrás do carro, né, porque eu olhei de um lado, ele fez um zigue-zague, olha só, todo mundo está tenso, todo mundo está alterado muitas vezes, né? E aí a nossa parceira psicóloga ocupacional, Gi Guimarães, falará sobre isso, sobre a saúde mental, né, Gi? Está lá presente, nossa parceira da Ares, amanhã pela manhã. Enfim, nós temos que refletir isso bastante, tá? A sustentável significa ter condições, né, conforme o meio ambiente, né, não, respeitando o meio ambiente, né, e também, né, temos um jeito de nós nos sustentarmos da melhor forma possível. Então, mais uma vez, muito obrigado por de vocês, nossos internautas também estão assistindo, bom dia a vocês todos, aproveitar, tem muita coisa a aprender, nós estamos sempre reaprendendo. Alguém, um profissional disser que eu sei tudo, que eu sou doutor, sou aquilo, ele está mentindo. Nós estamos sempre, a tecnologia está avançando, e nós temos que estar acompanhando, trocar essa experiência, nos atualizarmos, enfim. Então, mais ou menos, muito obrigado. Passo a palavra aqui. Obrigada, Luiz. Passamos agora a palavra para a diretora da Sindenergia, Marina Tabasnik. Obrigada. Bom dia a todos.
É uma honra aqui representar o Sindenergia, que é o Sindicato da Indústria das Empresas de Energia Renovável aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no 10º Seminário das Cidades em Trânsito, que é um evento aí referência no que diz respeito à mobilidade urbana, segurança viária e inovação. Bom, que a energia e a mobilidade caminham juntas, a gente pôde perceber já na primeira fala, não sei quantas vezes foi dito o nome energia, e não existe transporte sustentável sem uma matriz elétrica limpa confiável. E também não existe cidade de inteligência sem pensar no planejamento energético integrado e também na infraestrutura, na logística e na infraestrutura. O Rio Grande do Sul ele vive um momento de oportunidade, a gente já tem uma base sólida de energias renováveis e a gente está avançando em projetos que conectam a eletrificação da mobilidade com a transição energética. A gente quer transformar essa vantagem em serviços públicos de qualidade, com ar mais limpo, menor ruído urbano e também redução de custos no transporte. Esse debate está muito também conectado ao cenário global. A gente está num ano de COP, vai ser sediado no Brasil, numa cidade que já está enfrentando problemas de mobilidade e acessos mesmo antes de acontecer. Então, isso fica como um alerta para cidades que pretendem se consolidar como um polo de turismo, lazer ou até de negócios. Então, a gente pode ver que, sem uma infraestrutura adequada, é muito difícil fazer essa consolidação. Então, as coisas têm que estar integradas. A gente também não pode esquecer os fenômenos climáticos extremos que a gente tem enfrentado, principalmente no último ano, e esses eventos, eles nos fazem repensar em modais, resiliência urbana e também a aplicação de soluções energéticas. Para avançar, alguns caminhos são possíveis e, inclusive, claros, que é planejar a mobilidade como uma política energética, pensando nisso desde o início, desde os planos de mobilidade, também eletrificar onde gera mais impacto social, que seria ônibus e trens, e também integrar polos e portos logísticos, já pensando em levar essa energia limpa para o transporte de cargas, que é um setor que o Sindenergia ele vem atuando bastante. O Sindenergia está comprometido em colaborar com governos, academia, sociedade civil, também a indústria, para viabilizar projetos concretos no que diz respeito à mobilidade sustentável. Que esses próximos dias a gente possa botar essas ideias em prática e que a gente possa sair daqui com soluções reais. Muito obrigada e um bom seminário. Obrigada, Marina. Chamamos para a manifestação a presidente do CREA-RS, a engenheira ambiental Nancy Walter. Bom dia a todos e a todas. Fica mais fácil a gente falar depois de todos que me antecederam, mas quero fazer uma saudação especial a quem está nos recebendo aqui nesse plenário, ao diretor de operação aqui da Transurb, o senhor Hernani, saudar também aqui o nosso presidente da Ares, o presidente engenheiro civil e de segurança do trabalho, Luiz Francisco, a minha colega de profissão, a engenheira ambiental e com especialização na área da engenharia mecânica, a Marina, e também saudar aqui o diretor da Digicom, o engenheiro Elgio, o engenheiro eletrônico. Queria saudar também de modo especial quem representa a todos os servidores e colegas de engenharia em nome do engenheiro mecânico de segurança do trabalho, Gustavo Quinês, que esteve representando a ABMEC no nosso plenário do CREA como conselheiro e hoje está aí presidindo a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos aqui do Rio Grande do Sul. Queria saudar também um grande amigo de longa data, conhecido como sinaleiro, o engenheiro eletricista de segurança do trabalho, João Otávio, que está aqui. Saudar também o meu reencontro com a nossa mestre cerimônias aqui, não é sempre que a gente tem uma mestre cerimônias, engenheira química, a Gabriela Marques. Saudar também o engenheiro de operação mecânica e segurança do trabalho e está como gestor institucional no CREA, o Fábio Chaves aqui na frente. E também, de modo especial, a gente tem aqui o pessoal que veio do Confea, direto de Brasília para esse evento, aqui o 10º seminário que está acontecendo pela segunda vez, como bem foi mencionado aqui pelo diretor Hernani, o Seminário Cidades em Trânsito, que é a Dines, que está lá, Dines, para todo mundo saber que ela está aqui representando o Confea,
no departamento de relacionamento com as entidades de classe, né? É muito bom a gente ter o pessoal de Brasília aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do Confea, da atuação, a Dini está aqui para dirimir essas dúvidas. Assim como a gente tem também a nossa funcionária, a Claudinha Angélica, que está aqui, do CREA, vai ficar aqui o tempo inteiro acompanhando vocês. As duas vão ficar ali fora no apoio e aqui também apoiando aqui todo o seminário. Bom, vocês viram que antes a gente estava aqui vendo notícias a respeito de cada vez a gente tem um déficit dos profissionais da engenharia. Eu acho que a gente tem que virar essa chave. A gente não tem que falar que a gente está numa escassez de engenheiros, porque isso eu acho que afasta cada vez mais, por exemplo, os quadrigêmeos do meu colega de profissão aqui, o Jairo Medeiros, que é engenheiro ambiental e de segurança do trabalho. A gente estava falando antes de começar aqui o seminário. A gente tem que falar diferente. Começa que vocês viram que eu citei todos, né, e desculpa a indelicadeza ao diretor de operação, que não é da engenharia, mas eu citei todos que são da engenharia, não porque nos sentimos superiores, mas porque se a gente não se apresenta dessa forma, ninguém vai querer ser como nós. A gente sempre se coloca em segundo plano, e não é dar carteiraço. A gente tem que ter orgulho da profissão, senão ninguém vai querer escolher a nossa profissão. E a gente sempre está se diminuindo de alguma maneira, pensem dessa forma. Mas voltando à questão do déficit, eu acho que a gente tem que dizer que quem escolhe a engenharia hoje é um diferencial. Tem menos disputa, menos competição. Vai ser um profissional diferenciado. Não estou entrando no mérito da qualidade do ensino, do que está sendo ofertado. Estou falando de competição. A gente tem que virar, não adianta dizer que cada vez tem menos engenheiros, menos engenheiras. Assim como não adianta eu ficar enaltecendo que em 91 anos do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, estou com a primeira mulher a presidir o Conselho. Isso afasta cada vez mais os homens e mulheres. A gente tem que dizer que o espaço está aí para ser ocupado pelas suas competências e não pelos que nos difere quanto ao nosso gênero. Então, fica para o pensamento que a gente tem que também mudar o nosso discurso. A maneira como a gente fala, a maneira como a gente está atraindo os profissionais. Cada vez mais temos que cobrar bons serviços do nosso conselho, que ele seja ágil, que ele seja célere, que ele nos atenda como clientes. Eu venho da iniciativa privada e agora estou como gestora pública. Então, eu estou, como a gente diz, dos dois lados. Eu quero que o nosso conselho nos atenda bem. O nosso Conselho Federal precisa olhar mais para nós. Então, dessa forma, a gente tem que trabalhar junto. Não adianta a gente ficar falando mal das nossas profissões, daquilo que faz parte de nós. A gente tem que ter orgulho. Se algo não está bom, a crítica é bem-vinda, mas de que maneira a gente pode melhorar? De que maneira a gente pode ajustar? Presidente, eu acho que a gente tinha que usar a inteligência artificial no nosso CREA. Também acho. Está demorando. Mas é uma cultura que é difícil de quebrar, mas a gente não vai deixar se vencer. A gente podia também acelerar as nossas certidões de acervo técnico com registro para as empresas que participam das licitações. Concordo plenamente. Concordo com várias coisas, mas a gente precisa estar junto, porque a nossa profissão precisa ser valorizada. Em 2020, a medicina foi muito requisitada para a gente sair da pandemia, algo inédito para nós. Ano passado não foi algo inédito. Ano passado eu não chamo de enchente, eu chamo de inundação. Inclusive foi muito afetado aqui onde nós estamos e principalmente a estação do mercado lá do trem. Aquilo que nós vimos, se contassem para cada um de nós que está aqui, que é gaúcho ou que escolheu esse estado para viver, ninguém teria acreditado. Eu moro em Esteio e por isso estou trajada um pouco diferente hoje, porque eu já estou entre acampamento Farroupilha e Expo Inter, então já estou caracterizada. E tenho um orgulho imenso da nossa cultura, e a gente tem que ter um orgulho imenso do que nós recebemos de ajuda de todos os lugares. Cada vez que eu saio do estado, eu sempre agradeço a toda a ajuda, mesmo que seja oração que fizeram por nós, mas foi as engenharias, e vai ser ainda uma das nossas profissões, que vai conseguir recuperar o nosso estado. E eu acho que a gente tem que deixar o termo de reconstrução de lado. Reconstruir remete a fazer a mesma coisa do mesmo jeito, e os resultados serão os mesmos. Então, a gente precisa fazer novas obras. As obras não são resilientes. Somos nós que somos resilientes, e principalmente quem escolhe engenharia já escolhe e já sai da graduação sendo mais resiliente ainda do que as pessoas devem ser. Precisamos usar as nossas profissões, unirmos forças, nos aproximarmos cada vez mais das empresas, entidades de classe,
para a gente conseguir fazer do nosso estado um verdadeiro canteiro de obras. Quem foi ou ainda não foi em direção a Nova Bassano, Veranópolis e ali adiante, viu o que está sendo a reconstrução de uma estrada. A BR-470 é um exemplo do que está sendo o nosso estado lá. Para mim, talvez eu seja uma das poucas pessoas que não reclama se fica parada 1 a 2 horas por conta de obra, não por conta de acidente. Mas a obra é bom sinal, é sinal de que está dando emprego, é sinal de que tem famílias envolvidas, é sinal de que a coisa está dando certo. Então, acho que a gente tem que ver onde podemos fazer a diferença. E quem escolheu a engenharia e quem ainda vai escolher a engenharia vai fazer mais ainda a diferença. Então, a questão de dizer que cada vez somos menores, ou quando eu entrei, a minha turma de engenharia tinha 100 colegas, e hoje nós temos números cada vez menores, isso foi um projeto que veio de lá para cá. E ficamos, talvez, de certo modo, bastante confortáveis e ociosos assistindo a tudo isso. Assim como ficamos assistindo o intervalo entre as duas enchentes, que foi de 1941 a 2024, um intervalo de apenas 83 anos. Esperamos que os nossos sistemas de proteção e prevenção contra as cheias funcionassem. Ficamos questionando por que os nossos quadros elétricos estavam afogados. A gente deixou de usar a boa engenharia a nosso favor de repensar os sistemas de proteção e prevenção contra as cheias. E a engenharia estava aí à disposição. Nós estávamos sempre aqui, nós estamos sempre aqui. Então, aonde tiver espaço para ocupar das nossas profissões, um de nós tem que estar lá. E não é a presidente. A gente não tem como abarcar os 497 municípios que a gente tem no nosso estado. Eu não dou conta de ficar na minha cidade, que é o menor município em extensão territorial, que é Esteio. Para quem não sabe, tem 27 km² de área, e a Expo Inter ocupa 5% do território, que já é pequeno. A gente tem que ter um de nós em cada lugar. Então, dessa forma, espero sempre representar a todos. Não vou poder ficar acompanhando o seminário, porque daqui eu vou para a Zona Sul de Porto Alegre e acompanhar a discussão do plano diretor aqui da capital, da onde eu sou natural, lá na Sociedade de Engenharia, na Zona Sul. Espero que o trânsito seja favorável e que as nossas vias urbanas favoreçam a minha chegada com não muito atraso lá na Zona Sul. Muito obrigado, um excelente seminário a todos. Obrigada, Nancy. Convidamos a fazer a sua manifestação o diretor da Digicom, o engenheiro Elgio Trindade Filho. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Gostaria então de dar as boas-vindas, né, a todos para o 10º seminário aí, Cidades em Trânsito, boas-vindas aos nossos colegas aqui de abertura. Dizer que estou aqui hoje representando a Digicom. A Digicom, para quem não conhece, é uma indústria, fica em Gravataí, tem quase 50 anos, nós estamos completando 48 anos de existência, e passando por todos esses eventos, né, além de Covid, enchentes e também todas as questões econômicas, né, mas é uma indústria que resiste, é uma indústria que está lá com bastante resiliência, né, como todos nós gaúchos, fica em Gravataí. E também é um prazer, né, estar sempre aqui, é a 10ª participação no seminário Cidades em Trânsito, aí sempre apoiando esse debate, né, em cima da mobilidade urbana, que eu acho que é um tema muito importante, que é o que movimenta aí as nossas cidades, a economia das nossas cidades. E então eu acho que é sempre importante, relevante a gente estar debatendo aí questões como sustentabilidade, energias renováveis, inovação. Eu acho que isso são pontos muito importantes para o nosso dia a dia. E, complementando, né, o discurso da presidente do CREA, eu recentemente, ano passado, fiquei sabendo também que o curso que eu me formei em Engenharia Elétrica, na PUC, aqui no Rio Grande do Sul, também está sendo extinto, né? E a gente fica, como assim, não tem mais engenheiro elétrico? É que agora estão indo engenharia de automação, engenharia mecatrônica, engenharia de dados. Então, está se mudando um pouco essa cultura, são as novas profissões, e a nossa antiga engenharia elétrica parece que não está tendo adesão, e então eles estão tirando os vestibulares de engenharia elétrica. A gente fica meio assim até... Eu fiquei meio perplexo, né, porque foi um curso que eu fiz há não muito tempo atrás, só 30 anos atrás, mas justamente é uma área, né, assim como a civil, como a mecânica, são aquelas tradicionais, que vão montar toda a infraestrutura do nosso país, né? Então, como é que nós não vamos ter mais, daqui a algum tempo, engenheiros elétricos? Mas fica aí a
essa questão, né, para ser justamente incentivada, porque eu acho que é muito importante a gente continuar nesse caminho, construindo a infraestrutura do nosso país, principalmente agora também com essa questão toda de energias renováveis, que eu acho que vai precisar muito de engenheiros elétricos, engenheiros eletrônicos, engenheiros eletricistas. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Então, desejo um bom seminário a todos, e quem quiser também conhecer um pouquinho das nossas soluções, nós estamos com uma pequena apresentação ali, com nossos colegas, o Elton está aqui, representando a parte comercial, o Kelvin, o Fabiano, que também é engenheiro na parte de desenvolvimento lá da DICOM. A gente está aqui para atender todos vocês e agradecer aí pela oportunidade, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, Elgio. Nesse momento, desfazemos a nossa mesa de abertura e convidamos as autoridades a tomarem seus assentos e vamos dar início à programação técnica. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador do nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito, porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos,
atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.